Olá, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo para fazer um apanhado geral do que a gente conversou na, na reunião passada e para os alunos que não puderam participar, e também a complementar algumas coisas que vieram para mim em sonho essa noite. Bom, primeiro, a gente começou a conversa que a Estela tinha mandado um sonho em que apareciam pessoas meio que boiando, nadando num rio, né? Como se estivessem mortos, sei lá. E eu também tive um sonho com essas pessoas. E uma característica, porque como a gente desenhou, e uma característica que eu vi nos dois, né, é que eram pessoas que estavam nuas e carecas. Né? Então era como se não tivesse muita identidade, né? E aí eu saquei o que são essas pessoas, né? Porque poderiam ser só seres obsessores, ou então seres que estavam almas perdidas, né? Mas, quer dizer, é alma perdida, mas não é o que o que eu estava pensando. E aí eu tentei explicar o que acontece. E aí a gente começou a falar o seguinte, que nós estamos vivendo uma época que é meio que síntese de várias épocas, de grandes mudanças no mundo. Né? Então a gente é fácil reconhecer, né? Você começa a ver posts, ver pessoas falando nazismo, é, a questão da Inquisição, quer dizer, contra as bruxas, contra a ideia de terra plana, né? Esses assuntos que a gente fala assim, não, gente. No começo a gente até relevava, assim, porque a gente achava, essa parte é brincadeira, né? E aí começaram a fazer mesmo, a gente defendendo que nazismo é de esquerda, que a terra é plana, que não sei o quê. E aí, então a gente percebe muito que é como se pessoas tivessem sido catapultadas de uma era, chegaram aqui, tiveram acesso a celular, a computador, sabe, tomam remédios, estudam, não sei o quê, mas assim, o processo evolutivo não não foi condizente com o acesso que elas estão tendo de um nível, um patamar superior. Então aí eu comecei a falar sobre a questão que o Ken Wilber falava, que é o seguinte: para ter uma evolução, não adianta uma pessoa pegar e falar assim, eu vou ficar meditando 24 horas por dia e eu vou ser um ser iluminado, porque você pode se iluminar. Isso é perigoso. Até o processo que a gente faz aqui, que a gente vai lidando com os problemas pessoais, num primeiro momento parece até que a gente está fazendo uma terapia, não sei o quê, por quê? Porque você não pode pular etapas, porque você não acompanha. Eu costumo dar um exemplo de, às vezes a gente vê na televisão um anúncio, uma reportagem falando, uma criancinha de 6 anos está resolvendo cálculos matemáticos dificílimos e não sei o quê, e a gente pensa, nossa, essa criança aqui quando crescer vai virar um gênio, vai descobrir a cura para todas as doenças, vai descobrir a solução para as questões da economia, lá, e você nunca mais ouve falar daquela criança. E aí, por que isso? Porque a gente não amadurece só, eh, eh, por exemplo, intelectualmente. Não adianta só você estudar. Você tem o fato de você frequentar a escola, de você ter convívio com colegas, sofrer bullying, ter que ser disciplinado pelo professor, ter que ser todo esse processo. Ele é importante porque você tem que amadurecer intelectualmente, emocionalmente, a capacidade de se relacionar com as pessoas, psicologicamente, até fisicamente, fazer educação física, fazer coisa. Porque assim, o outro patamar não é só intelectual. Então não adianta você pegar uma criança inteligente e colocar ela na faculdade, não adianta. Porque a leitura emocional que ela tem é de criança. A leitura psicológica que ela tem é de criança. E, inclusive, essas puladas de etapa, elas causam disfunções mentais. Tá? Então, é comum monge budista que fica meditando 24 horas por dia terem problemas psicológicos, começarem a se achar que é meio Deus, sabe? Começar a delirar mesmo, porque eles estão numa realidade e eles não passaram pelo processo todo que teve. E aí o que acontece? A gente está vendo pessoas que parecem que estão vindo com aquela fúria, aquela raiva,
como se a Segunda Guerra Mundial tivesse acontecido ontem, como se a Inquisição tivesse acontecido ontem, quando se, sabe, essas teorias assim medievais, essa coisa de perseguição, homofobia, misoginia e essas coisas todas, como se fosse assim que a gente viveu o século XX, Women's Lib e Black Power, e agora tudo parece que voltou para trás, o que aconteceu, né? E aí o que acontece? O Gasparetto, ele costuma dizer que a gente a natureza, ela preserva a ignorância. Então, quando você ainda não tem conhecimento de alguma coisa, você tem uma certa proteção a mais. Então, uma criancinha que atravessa a rua tem mais chance de repente, escapar, de ser atropelada, o anjo da guarda, alguém vai, algum ser, alguma energia vai estar protegendo aquela criança, do que uma pessoa adulta que resolva brincar. Porque você sabe que aquilo é perigoso, você sabe que você está assumindo um risco, né? E quando você tem uma experiência de uma coisa que foi positiva, que é um aprendizado, e você resolve negar aquele aprendizado, você colhe as consequências disso, né? Uma pessoa pode fazer um curso, sei lá, vamos supor, de astrofísica, e de repente não vai pegar e falar que a Terra é plana, gente, né? Se falar, a pessoa está negando uma verdade. Então, ela está negando tudo aquilo que ela já seguiu, que ela sabe que não é, né? Na Idade Média, as pessoas não sabiam, as pessoas eram analfabetas, os livros eram feitos à mão, pouquíssimas pessoas tinham acesso a livros, pouquíssimas pessoas tinham tempo de vida para se dedicar para pensar, porque era sobrevivência, comer, peste, perseguição, enfim. E aí parece que como se estivesse convergindo todo mundo aqui para agora. Essas pessoas, elas parecem que são normais, que estão convivendo com a gente como se fosse... É como se fossem, sei lá, índios de terno, né? É como se fosse, sei lá, Nerdental que escovou o dente, penteou, cortou o cabelo, fez barba e tá vivendo aqui com a gente. A gente, de visual assim, a gente não percebe a diferença, a disparidade que existe, mas eles estão trazendo isso. E a gente está numa época que todos esses assuntos que houve de guerras, de mortes, de perseguição, de distorção da realidade, tá vindo tudo de uma vez para ter uma catarse, uma redenção, tá? É como se fosse para ter uma redenção. Tem uma técnica de terapia chamada constelação familiar, que eles usam uma terminologia que eu gosto, que eles falam de campos de morte. Na verdade, é como se fosse esses campos de morte, e a gente no xamanismo, a gente chama de outra coisa, a gente fala que é o seguinte, é como se você tivesse perdas de alma, tá? Então, se você sofreu uma morte violenta, um trauma profundo, uma vivência de guerra, uma vivência de injustiça, perseguição, sabe, um sofrimento prolongado. Essas coisas marcam, você morre, você tem uma outra vida na qual você esqueceu tudo aquilo, mas aquela parte de alma sua que ficou marcada naquele passado, está presa naquele passado. E a gente, de repente, vai carregando um monte de passado. Então, quando eu falei assim, as pessoas... no primeiro momento eu pensei, podem ser obsessores, podem ser seres que sofreram e morreram, tiveram uma vida difícil e agora estão querendo meio que puxar a gente, esses sonhos desses homens carecas e num rio, mas não, eles são partes de almas nossas. Isso foi partes nossas. As partes que a gente precisa resgatar. Porque toda parte de alma, quando a gente fala de parte de alma, para quem não sabe ainda, é assim. Sabe quando você se levanta e você vai pegar um copo d'água e no meio do caminho você esqueceu o que você ia fazer e aí parece que você tem que refazer aquele caminho e no meio do caminho, eu vou pegar um copo d'água. Aliás, estou com vontade. E aí o que acontece? É como se fosse uma coisa física, que tivesse caído no meio do caminho e você pegou. Tá? Quando é um copo d'água, é uma coisa bem, sei lá, elementar, meio
bobinha, né? Mas quando é um trauma, uma experiência muito coisa, às vezes você, primeiro que não quer trazer a experiência dolorosa de novo, né? Você não quer trazer reviver, porque quando você traz essa parte tá sofrendo. E ela precisa ser curada, tá? E aí você vai tendo você vai perdendo, mas essas partes elas também eram alguma força, porque se elas foram perseguidas, injustiçadas, em algum momento aquela característica, uma sensibilidade, alguma coisa que você tinha que era, sei lá, um talento artístico, uma habilidade, uma percepção que foi perseguida num determinado momento, você resolveu deixar para não sofrer, é importante. É importante. E é interessante que eu acho que isso tem muito a ver com a ideia do que as pessoas falam de julgamento, o dia do julgamento. Porque é como se você tivesse que olhar, na verdade não é Deus que vai chegar e vai julgar, é a gente que tem que pegar e trazer um entendimento para todas essas partes de alma se curarem, elas terem paz e a gente poder reabsorvê-las de volta, tá? Eu tive uma experiência interessante de uma aluna que ai, qual é o nome daquela doença? Epilepsia. E ela era epilética mesmo, ela andava, me tremia, a letra dela era coisa, e apesar disso ela dirigia, mas ela queria muito entender, porque existia uma característica, quando ela acordava do ataque epilético, que ela não acalmava enquanto ela não telefonasse para a mãe. Ela tinha um ataque epilético, a minha mãe. Quando ela falava com a mãe, ela acalmava e ficava tudo bem. E ela queria entender para onde ela ia. Ela não sabia onde ela ia. E aí, quando a gente começou a fazer o trabalho, ela sabia que a gente ia poder fazer alguma coisa. E aí, a gente começou a trabalhar no xamanicamente, e ela, numa experiência xamânica, uma experiência xamânica não, ela começou a fazer, começou a se desenvolver, e um belo de um dia, disse que ela estava no banheiro, ela percebeu que ela ia entrar em ataque epilético, mas ela teve o ataque físico, mas consciente. Impressionante, né? Ela teve consciente e ela viu todas as cenas. Ela era chamada como se ela tivesse um número. Esses números, depois eu fui vendo que aparecem em sonhos de muitos alunos. Ela tinha um número, chamavam pelo número, e ela era torturada por pessoas que chamavam, torturavam ela, e uma das coisas que faziam é que enquanto estavam torturando, ela não tinha tanto problema, mas quando ameaçavam de torturar a mãe dela. Ela ficava desesperada que estavam torturando a mãe dela. O que é isso, né? Sabe quando o cristão fala, você vai ter a danação eterna? A danação eterna, às vezes, é isso. Não é que você não vai evoluir, não vai ter outras encarnações e outras experiências, mas uma parte sua fica presa na experiência. O interessante é que essa moça não teve mais ataque epilético, tá? Pelo menos até onde a gente conviveu, ela não relatou mais nenhuma vez que ela tivesse tido. Ela matou a charada, tá? E eu acredito que muitas situações de mentais, né, problemas mentais que as pessoas têm, tem alguma relação com isso. Esses números, como eu falei, já apareceram para outras pessoas. E eu tive nessa noite, hoje, um sonho. Que eu sabia que eu sonhei com a Márcia. Eu sabia que a gente estava continuando a conversar sobre os assuntos que a gente conversou ontem. E no sonho, eu dava para ela um objeto que era parecido com isso aqui. Era como se fosse um dorso de boneca, uma espécie de uma sainha e um quadradinho assim. Podia ser também, sei lá, sabe essas coisas que vó faz, que põe sainha, crochê em tudo, né? Então podia ser também, sei lá, um objeto que tivesse com um enfeitinho de pano, alguma coisa assim. Eu não sei, eu acho que eu dava até eu acho que eram dois desses objetos, uma coisa pequena, uma coisa que coubesse na mão.
E vinham dois números que, para mim, na hora que eu acordei, misturou um pouco. Eu não sei se é 2834, 2384, 2884, mas parecia que começava com dois e esses números assim. Parece que esses objetos tinham a ver com isso. E aí então, que também me veio uma espécie de explicação, porque assim, se for um doce de boneca, se for alguma coisa assim de brinquedo, alguma coisa desse jeito, vocês têm que saber que vocês não morreram todas as vezes com idosos, né? Então, às vezes, a gente teve mortes jovens, criança e tudo mais. Essas partes de alma às vezes aparecem em sonhos e jornadas como objetos, né? Por exemplo, você tinha um gosto especial por uma boneca e você sonhou, e você sonha e tem essa imagem de uma boneca, ou de uma casa, ou de um lugar que você gostava muito, de uma pessoa, enfim. E é muito comum quando a gente ganha esse objeto, quando esse objeto a gente pega, recupera de alguma forma, vem o poder, a capacidade que a gente precisava, que a gente tinha perdido naquela situação. Eu já falei com a Carmen, com a Márcia, para ela dar uma espiadinha nesses números, se ela tem alguma referência, se tem algum significado para ela. Esses bonecos, ou esses objetinhos, e para mim é alguma coisa relacionada a isso. E aí eu também queria falar uma outra coisa. A gente conversou ontem sobre uma técnica de cura, né, que eu sugeri que fizessem, que ela é principalmente para a gente curar curar o passado, sabe? A gente curar essas coisas que foram do passado, esses campos de morte, enfim. Que é você fazer a jornada xamânica. Você pode ir para a floresta, ir para sua gruta, para algum lugar que você seja o seu lugar mágico, de poder, que você costuma ir e encontrar o seu animal, e aí você pedir para ir para algum lugar alto, às vezes a gente imagina uma montanha num dia ensolarado, e você imaginar que aquela imagem que é o sol, que é uma imagem divina, né, de iluminação, que te traga o entendimento. Te traga o entendimento do porquê daquela situação, do porquê daqueles acontecimentos, enfim. E aí você vai sentir que aquele sol está penetrando, porque a, as experiências, elas não ficam no nível só mental, elas ficam até no nível celular. E aí a gente acostuma a replicar um padrão. Sabe aquela coisa que as pessoas falam que alguém foi amputado e continua sentindo dor na perna? Ou, enfim, alguma coisa parecida? A gente tem uma memória celular, então precisa que esse entendimento ele também pegue não só no nível astral, não só não só aspecto intelectual de entendimento mesmo, mas assim que esse entendimento vá para interno. Então a gente imagina que a gente está sendo penetrado por essa luz e a gente imaginar as cenas que a gente traga de lembrança, ou até as do sonho, esses seres que estão ali, como sendo também iluminados e trazendo. E aí você vai respirando e trazendo o que for seu, tá? Você pede, vai falar assim, olha, o que for meu, essas partes de alma que estou trazendo esse entendimento, eu estou fazendo imaginando essa luz, essa coisa, trazendo o entendimento do propósito disso. Por quê? Porque a gente está no momento em que todo o nosso processo evolutivo tem que se fazer valer. Não é só, uma pessoa é médica, outra pessoa é astróloga, outra pessoa é designer, outra... Não. Hoje eu sou, mas eu já fui mais coisas e eu tenho que estar trazendo todos esses recursos, todos esses conhecimentos, essas experiências, essas forças, né? Para agora. Tá? Eu fiquei bem impressionada com o que veio para mim em sonho. Eu gostaria que vocês assistissem, que vocês me dessem depois o feedback. Deixa eu ver só se eu não falei alguma coisa. Eu acho que eu falei. Bom, a gente vai continuando falando, tá? Tchau.